que honra o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou. A iniquidade a muito se multiplicou. Amante de si mesmos é o que mais se vê. Mas Deus não vai deixar jamais esclarecer. É hora da igreja se manifestar. Lutar contra o pecado e denunciar. Aqueles que diz o Senhor foi privativo. Que tentam enfrentar na igreja seus atos. É tempo de viver em santificação. De ser entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar. A noiva a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pois sem santificação. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Louvado, glorificado, exaltado seja Deus. Louvado seja Deus. Bíblia vem dizer em Marcos, capítulo 16, no verso 15 em diante, onde Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Jesus ele mandou nós pregar o Evangelho para todas as pessoas deste mundo. Louvado seja Deus. Jesus disse ainda mais: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o nome e resgate da sua alma. Louvado seja Deus. Jesus disse-lhe: aquele que não tentar perder sua vida, perderá. Mas aquele que perder sua vida, por amor de mim e das minhas palavras, esse terá a vida eterna. Louvado seja Deus. Neste momento, louvado seja Deus, eu percebo que o maior assunto que tem é dois. O primeiro lugar que eu estou vendo é o coronavírus. E o segundo é o dinheiro. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na conquista dele, muitos ficaram da fé. Louvado seja Deus. Verdadeiramente o maior assunto que está tendo é o coronavírus. E depois é o dinheiro. O ser humano está atrás do dinheiro. Louvado seja Deus. Mas eu percebo que o ser humano não está preocupado com a vida de Jesus. Não está preocupado de obedecer a Deus. Não está preocupado em guardar os mandamentos que Deus estabeleceu para o homem. Louvado seja Deus. Obedecer. Jesus disse-lhe: quando eu vier, acharei fé sobre a terra. A humanidade é mais fácil ter fé. Louvado seja Deus. Um boneco de gesso, as imagens de escultura, mas não tem fé no Deus que fez os céus e a terra. É fácil você pegar a imagem de gesso enquanto ali de casa e falar que tem Deus. Aí depois ir pular carnaval, beber, roubar, trair e falar que Deus está andando com nós. Verdadeiramente, será que Deus está andando com nós? Será que nós faz a vontade de Deus? E se nós morrer hoje? Igualmente Deus disse para o homem rico: não, essa noite te pedirá a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será que você tem preparado a sua alma a cada dia? Provérbios capítulo 14, no verso 12. Há caminhos para o homem que parece ser bom e reto, mas no final deles são caminhos de morte. Cada um escolhe sua escolha. Cada um escolhe o caminho que deve trilhar neste mundo. Louvado seja Deus. Mas cada um vai ter o que merece. Porque Jesus disse que todo joelho se trabalhar diante dele, e toda língua vai confessar a Deus. De maneira que cada um vai dar conta de si. Aquele que matou, aquele que se prostituiu, louvado seja Deus, vai dar conta de si no dia do julgamento final. Jesus disse-lhe: eu vim ao mundo, mas os homens, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz. E não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Porque
todo aquele que faz o mal, aborrece a luz que é Jesus. Então, o ser humano escolheu mais as trevas do que Jesus. O ser humano escolheu mais a bebida do que Jesus. O ser humano escolheu mais o cigarro do que Jesus. O ser humano escolheu, louvado seja Deus, a prostituição mais do que Jesus. O ser humano escolheu o carnaval mais do que Jesus. Louvado seja Deus. Livramento dos enganos, capítulo 5, no versículo 19. Que os bêbados não herdarão o reino do céu. Os viciados, os homicidas, os idólatras, as partes que estavam ao lado de fogo, vieram com jogo. A Bíblia vem dizer que existia um homem rico, louvado seja Deus, e um mendigo que se chamava Lázaro. Lázaro não morreu e foi para o céu de Abraão, o paraíso, louvado seja Deus. Mas o rico também morreu, a qual foi sepultado no inferno. E ele ergueu os olhos e disse-lhe: Abraão, tem de misericórdia de mim. Pede Lázaro que molhe só pondo do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Louvado seja Deus. Muitos neste momento estão indo para o inferno. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. O ser humano é rebelde. O ser humano escolheu mais as trevas, mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus. Bíblia vem dizer em João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Jesus veio ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no Filho unigênito, Filho de Deus, a condenação é essa. Louvado seja Deus. O ser humano tem a escolha nas suas mãos. Porque em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, está ordenado a pessoa morrer uma única vez. Depois disso vai seguir o juízo. O juízo vai ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o lago de fogo que há de puxão. Vós eu nunca conheci vocês. Vocês que praticam pecado e iniquidade. Louvado seja Deus. É fácil para Penacei pular ali agora a Gustavo Lima, agora a Anitta, agora a Maria Mendonça, louvado seja Deus. Mas eu percebo por que não adora Jesus no dia de hoje. É fácil comprar suas botinhas e puxar ali, comprar o passaporte adiantado. Mas por que você não escolhe obedecer os mandamentos de Deus? Porque Deus ele estabeleceu os 10 mandamentos. Mas verdadeiramente o ser humano quer, louvado seja Deus, guarda 1000 mandamentos, mas acha que está servindo Deus, mas acha que está indo para o céu. O próprio diabo ele disse: esse povo nem sabe o que aguarda eles depois da morte. Quem será que irá buscar uma deles? Esse ser humano nem imagina que será que irá buscar uma deles. Se ele tivesse menos essa consciência de imaginar. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que pagam para ver. Louvado seja Deus. Mas espera na hora que você morrer. Será quem que irá buscar sua alma? Louvado seja Deus. Será que não troca a rua das almas? Será que não enxuta a morte? Louvado seja Deus. A escolha está na mão de cada um. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na água, e não perceberam. E Deus mandou o dilúvio e consumiu os ímpios sobre a terra. Assim será a vida do filho do homem. Jesus está aqui ali. Aí você vê que os sinais estão por todas as partes. Louvado seja Deus. Rumores de guerra, fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas o que nós temos preparado de dia hoje? Será que nós morrer hoje? Quem será que irá buscar nossa alma? É fácil você falar que nós estamos por todas as partes, está aí. Mas por que ninguém busca conserto? Por que ninguém busca se consertar diante de Deus? Louvado seja Deus. Jesus disse-lhe: o chamado foi grande, eu morri por todos vocês, mas são poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita.